Capítulo 10, Lucas. Subtítulo: A missão dos 72 discípulos. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e enviou-os adiante de si, de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: Na verdade, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Ide, eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis sacola, nem bolsa de viagem, nem sandálias, e a ninguém cumprimenteis pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. E se nela houver um filho da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Caso contrário, ela voltará para vós. Ficai nesta casa, comendo e bebendo do que tiverem, pois o trabalhador é digno do seu salário. Não andeis de casa em casa. E em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos for servido. Curai os doentes que nela houver, e dizei-lhes: o reino de Deus está próximo. Mas em qualquer cidade em que entrardes e não vos receberem, ao sair pelas ruas, dizei: sacudimos contra vós até o pó da vossa cidade, que ficou em nossos pés. Contudo, sabei isto: o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e Sidom se houvessem realizado os milagres que entre vós se realizaram, há muito tempo elas teriam se arrependido, assentadas sobre a cinza com roupas de saco. Por isso, no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós. E tu, Cafarnaum, serás elevada até o céu? Descerás até o inferno. Quem vos ouve, ouve a mim, e quem vos rejeita, rejeita a mim. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. E os 72 voltaram alegres, dizendo: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Ele lhes disse: Eu vi Satanás cair do céu como um raio. Eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e autoridade sobre todo o poder do inimigo. Nada vos fará mal algum. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos se submetem a vós, mas porque vossos nomes estão escritos no céu. Subtítulo: Jesus exulta no Espírito. Naquela mesma hora, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, pois ocultaste essas coisas aos sábios e eruditos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim o quiseste. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: Bem-aventurados os olhos que veem o que estáis vendo, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouves e não ouviram. Subtítulo: Parábola do Bom Samaritano. Então se levantou certo doutor da lei que, para colocá-lo à prova, disse: Mestre, que devo fazer para ter a vida eterna? Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como lês? Ele lhe respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com todo o entendimento, e o próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? E Jesus lhe respondeu:
um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de assaltantes, que o roubaram e, depois de espancá-lo, foram embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote descia pelo mesmo caminho e, vendo-o, passou longe. De igual modo, também um levita chegou àquele lugar e, quando o viu, passou longe. Mas um samaritano que ia de viagem aproximou-se e, vendo-o, encheu-se de compaixão. E chegou perto dele, enfaixou suas feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e, pondo-o sobre a sua própria montaria, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 denários, entregou-os ao hospedeiro e disse: Cuida dele. Quando voltar, te pagarei tudo o que gastares a mais. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do que caiu na mão dos assaltantes? O doutor da lei respondeu: Aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze o mesmo. Subtítulo: Marta e Maria. Prosseguindo viagem, Jesus entrou num povoado e uma mulher chamada Marta recebeu-o em casa. Sua irmã, chamada Maria, sentando-se aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra. Marta, porém, estava atarefada com muito serviço e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me tenha deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. E o Senhor lhe respondeu: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muita coisa, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Capítulo 11, Lucas. Subtítulo: Jesus ensina a orar. Jesus estava orando em certo lugar, e quando terminou, um de seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Ele então lhes falou: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos diariamente nosso pão do dia a dia, e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nos perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Subtítulo: A parábola do amigo inconveniente. Disse-lhes também: Se alguém tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, ele disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu chegou de viagem e não tenho o que lhe oferecer. E se ele de dentro responder: Não me incomodes, a porta já está fechada, eu e os meus filhos já nos acomodamos para dormir, não posso levantar-me para te atender? Eu vos digo que, mesmo que não se levante para dar os pães por causa da amizade, ele se levantará por causa do incômodo e dará quantos pães o outro precisar. Por isso eu vos digo: pede, e vos será dado. Buscai, e achareis. Batei, e a porta vos será aberta. Pois todo o que pede, recebe. Quem busca, acha. E ao que bate, a porta será aberta. E qual pai dentre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra em lugar do peixe? Ou, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Subtítulo: A blasfêmia dos fariseus. Jesus estava expulsando um demônio que era mudo, e, quando o demônio saiu, o mudo falou, e a multidão ficou admirada. Mas alguns disseram: Ele expulsa os demônios por meio de Beelzebu, o chefe dos demônios. E outros, para colocá-lo à prova, pediam-lhe um sinal do céu. Ele, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e uma família atacará outra família. Então, se Satanás está dividido contra si mesmo, como o seu reino sobreviverá? Pois dizeis que eu expulso os demônios por meio de Beelzebu. E se eu expulso os demônios por meio de Beelzebu, por quem os vossos seguidores os expulsam?
Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus chegou a vós. Quando um homem forte e armado guarda a sua casa, os seus bens estão em segurança. Mas, chegando outro mais forte do que ele e vencendo-o, tira-lhe todas as armas em que confiava e reparte os bens que tomou. Quem não está comigo, está contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quando um espírito impuro sai de um homem, anda por lugares áridos, buscando repouso. Se não o encontra, diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E chegando, encontra-a varrida e enfeitada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele e, entrando, habitam ali. E o último estado desse homem torna-se pior do que o primeiro. Enquanto ele dizia essas coisas, uma mulher entre a multidão levantou a voz e lhe disse: bem-aventurado o ventre que te gerou e os seios que te amamentaram. Mas ele respondeu: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Subtítulo: O sinal do profeta Jonas. Como a multidão aumentava, ele começou a dizer: esta é uma geração perversa. Ela pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o de Jonas. Porque assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, também o Filho do Homem o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo contra os homens desta geração, e os condenará, pois veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no juízo contra esta geração e a condenarão, pois se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Subtítulo: A luz do corpo. Ninguém acende uma candeia e a coloca em lugar oculto, nem debaixo do cesto, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo são os olhos. Quando os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso, mas, quando forem maus, o teu corpo será repleto de trevas. Cuida, então, para que a luz que há em ti não seja trevas. Se, pois, o teu corpo todo estiver iluminado, sem parte alguma em trevas, ele será todo luminoso, à semelhança da candeia, que te ilumina com o seu resplendor. Subtítulo: Jesus critica os fariseus e os escribas. Quando Jesus terminou de falar, um fariseu o convidou para vir comer com ele. E, entrando, Jesus sentou-se à mesa. O fariseu admirou-se, vendo que ele não se lavara antes de comer. E o Senhor lhe disse: vós, os fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de cobiça e maldade. Loucos! Quem fez o exterior não fez também o interior? Dai, porém, de esmolas o que está dentro do copo e do prato, e todas as coisas vos serão limpas. Mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de toda hortaliça, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Devieis praticar estas coisas sem esquecer aquelas. Ai de vós, fariseus, porque gostais dos primeiros assentos nas sinagogas e dos cumprimentos em público. Ai de vós, porque sois como sepulturas ocultas, sobre as quais os homens caminham sem saber. Então um dos doutores da lei lhe disse: Mestre, quando dizes isso, também ofendes a nós. Ele, porém, respondeu: ai de vós também, doutores da lei, pois sobrecarregais os homens com fardos, difíceis de carregar, mas vós nem com um dedo tocais esses fardos. Ai de vós, pois edificais os túmulos dos profetas que vossos antepassados mataram. Assim, sois testemunhas que aprovam as obras de vossos antepassados, pois eles mataram os profetas, e vós lhes edificais os túmulos.
Por isso, diz a sabedoria de Deus: eu lhes mandarei profetas e apóstolos, e eles matarão uns e perseguirão outros. Portanto, esta geração prestará contas do sangue derramado de todos os profetas desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, esta geração prestará contas. Ai de vós, doutores da lei, porque retiveste a chave do conhecimento. Vós mesmos não entrastes e impedistes os que desejavam entrar. Ao sair ele dali, os escribas e os fariseus começaram a pressioná-lo com insistência e a interrogá-lo acerca de muitas coisas, armando-lhe ciladas a fim de o apanharem em alguma coisa que dissesse. Capítulo 12. Lucas. Aglomerando-se, porém, muitos milhares de pessoas, a ponto de atropelarem umas às outras, Jesus começou a dizer primeiro aos discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem escondido que não venha a ser conhecido. Pois tudo o que dissestes no escuro será ouvido em plena luz, e o que falastes sussurrando em casa será proclamado dos telhados. Subtítulo: não devemos temer os homens. Meus amigos, eu vos digo, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo que a esse deveis temer. Não se vendem 5 passarinhos por 2 asses. Mesmo assim, nenhum deles é aquecido por Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois valeis mais do que muitos passarinhos. E eu vos digo que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que falar uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado. Quando vos levarem às sinagogas, aos magistrados e às autoridades, não vos preocupeis com o que haveis de responder, nem com o que haveis de dizer, porque o Espírito Santo vos ensinará na mesma hora o que deveis dizer. Subtítulo: a parábola do rico insensato. Alguém dentre a multidão lhe disse: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou intermediário entre vós? E disse ao povo: Cuidado, evitai todo tipo de cobiça, pois a vida do homem não consiste na grande quantidade de coisas que ele possui. Então lhes propôs uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico havia produzido com fartura. E ele pensava consigo mesmo: que farei? Pois não tenho onde guardar o que colhi. Então disse: vou fazer isto. Derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E neles colocarei todo o meu cereal e os meus bens. Então direi a mim mesmo: armazenaste muitos bens para vários anos. Descansa, come, bebe, alegra-te. Mas Deus lhe disse: insensato, esta noite te pedirão a tua vida. E o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que ajunta tesouros para si, mas não é rico diante de Deus. Subtítulo: a ansiedade pelas coisas materiais. E disse aos discípulos: por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis, nem quanto ao corpo, com o que vestireis. Pois a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas. Olhai os corvos, que não semeiam nem colhem, não têm despesas nem celeiro. Contudo, Deus os alimenta. E vós valeis muito mais do que as aves.
Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar 1 hora à duração de sua vida? Se não podeis fazer nem as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Olhai como crescem os lírios, não trabalham, nem tecem. Mas eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a planta que hoje está no campo e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não fiqueis preocupados se tereis o que comer ou o que beber, porque as pessoas do mundo procuram todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Antes, buscai o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequeno rebanho, porque é do agrado do vosso Pai dar-vos o reino. Vendei vossos bens e dai esmolas. Fazei bolsas que não envelheçam, tesouro no céu que jamais acabe, onde o ladrão não chega e a traça não destrói. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Subtítulo: A parábola do servo vigilante. Estai preparados e acendei as vossas candeias. Sede semelhantes aos que esperam o seu Senhor quando volta da festa do casamento, para que, quando vier e bater, logo lhe abram a porta. Bem-aventurados aqueles servos que o Senhor, quando chegar, achar alertas. Em verdade vos digo que se preparará e os fará assentar-se à mesa, e, aproximando-se, os servirá, quer venha no começo da noite, quer no meio da madrugada. Eles serão bem-aventurados se assim os encontrar. Sabei, porém, isto: se o dono da casa souber a hora que o ladrão virá, ele vigiará e não o deixará entrar em casa. Estai vós também preparados, pois o Filho do Homem virá 1 hora em que não o esperais. Então Pedro perguntou: Senhor, dizes essa parábola a nós ou também a todos? O Senhor respondeu: Qual é o administrador fiel e prudente que o Senhor encarregará dos seus servos para lhes dar alimento no tempo certo? Bem-aventurado o servo a quem seu senhor, quando vier, encontrar fazendo assim. Em verdade vos digo que o encarregará de todos os seus bens. Mas se aquele servo disser no coração: O meu senhor demora para voltar, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, virá o senhor desse servo num dia em que ele não espera, e numa hora que ele não sabe, e o despedaçará. Ele dará o destino dos infiéis. O servo que conhecia a vontade do seu senhor e não se preparou nem agiu conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não a conhecia e fez coisas que mereciam castigo, será castigado com poucos açoites. A quem muito é dado, muito será exigido, e a quem muito se confia, mais ainda se pedirá. Subtítulo: Jesus traz fogo e conflito à terra. Vim lançar fogo sobre a terra. E que mais quero se ele já está aceso? Há um batismo com o qual serei batizado. E como me angustio até que ele aconteça? Pensais que vim trazer paz à terra? Não, eu vos digo, mas sim divisão. Pois daqui em diante 5 pessoas estarão divididas numa casa, 3 contra 2, e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, e filho contra pai, mãe contra filha, e filha contra mãe, sogra contra nora, e nora contra sogra. Subtítulo: Os sinais dos tempos. E ele também dizia às multidões: Quando vedes aparecer uma nuvem no ocidente, logo dizeis: vai chover, e chove. E quando vedes soprar o vento sul, dizeis: vai fazer calor, e faz. Hipócritas, sabeis decifrar o aspecto da terra e do céu. Então, como não sabeis decifrar este tempo? E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo?
Quando, pois, fores com o teu adversário ao magistrado, procura a conciliação com ele no caminho, para que não aconteça que ele te arraste ao juiz, e o juiz te entregue ao carcereiro, e o carcereiro te coloque na prisão. Eu te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo.